O Plano de Previdência Complementar Investprev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O Investprev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Você sabe o que é o endolaser? Eu sou o Dr. Luciano Santa Bárbara, médico e especialista no tratamento de varizes sem cirurgia, com laser. Oi, gente querida, é com muito prazer, com muita honra que estreio hoje aqui na 4Ls Filmes e Documentários, do Rodrigo Martinho, o meu podcast Soninha Santana Entrevista. E a quem eu agradeço muito, não é, ao Rodrigo, porque aceitou o meu projeto, apreciou e vai me apoiar nesse trabalho. E eu conto com vocês, não é? E, principalmente, quero que vocês acessem também as páginas da 4Ls, tanto no Instagram como no YouTube, ok? E a nossa estreia, nosso primeiro entrevistado do nosso podcast Soninha Entrevista, tinha que ser com o nosso grande amigo Marcos Antônio Amarante Viana Schettini, meu grande amigo Schettini, e, logicamente, um grande profissional da área da saúde, gestor de saúde, e com ele a gente vai saber como que está a saúde na região e um pouco da história dele também. Como vai? Obrigado pelo convite, graças a Deus tudo bem. Agradeço também ao Rodrigo Martins pelo espaço. Estamos aqui, né, conversando, fazer um bate-papo, que é muito legal, a gente falar um pouquinho da história da saúde da região, da evolução, também apresentar mais uma vez, né, Sociedade Viçosa. Ótimo. Hoje você é gestor de saúde, mas quando eu conheci você era secretário de saúde, secretário municipal de saúde. Mas você estudou na Univiçosa, né? Você Fiz farmácia na Univiçosa. E aí? E aí começou a carreira educacional, né? Farmácia, fiz também uma pós em AD para gestão hospitalar e auditoria de serviço de saúde. Fiz também uma pós na Suprema de Juiz de Fora, tornei especialista em gestão de saúde pública, aperfeiçoamento em compliance e também em gestão pública. Então, avancei no caminho da gestão pública e hoje nós vamos falar um pouquinho da gestão pública, né? Então, pode começar a falar. Vamos lá. Primeiro, a minha carreira ela começou como secretário de saúde em Pedra do Anta, né? Anteriormente, já havia passado no cargo de diretor de saúde. Fiquei 4 anos, um ano com a prefeita Andréia, né, anteriormente, como secretário, depois com a Sueli, 4 anos como secretário, e recebi o convite para o meu maior desafio, que foi ser secretário de Viçosa. Né, um desafio muito grande. Foi na primeira administração do Ângelo, né? A segunda administração do Ângelo. Isso, foi de 2017 a 2020. E aí a gente... Pegou pandemia, né? Tudo de bom, né? Tudo. Foi feliz demais. Exatamente. Quando cheguei aqui em Viçosa... Aprendeu até, né? Exato. Desafio muito grande. Desafio, assim, desde saúde bucal, né? Que a gente, na época, não tinha nenhum consultório odontológico funcionando. O Ângelo pegou aquela crise muito grande sanitária mesmo. E aí a gente iniciou o avanço ali da saúde bucal, das redes de atenção, da implantação de vários programas. E em
E 20 eu retorno para Pedra do Anta, depois que o Ângelo, a gente encerrou aqui minha parte como secretário. Voltei para ser secretário e fui convidado depois para ir para a Regional de Saúde. Da Regional de Saúde, eu retorno a Viçosa para a Fundação Plamuve. E da Fundação Plamuve eu inicio a minha carreira, a partir dali, como consultor. Aí eu fundo a minha empresa, a Ágia de Gestão em Saúde, e passo ali a expandir aí esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos para vários municípios, para vários serviços. E qual que é o trabalho, de fato, de um gestor de saúde? Hoje, o gestor de saúde público, né, vamos começar por essa parte, os maiores desafios que ele tem, principalmente, é fazer com que a rede funcione, né, com que o SUS funcione com integralidade, vamos dizer assim. E como que eu, Marcos, me superei esse período? Eu tive a oportunidade de começar no município pequeno, o município de Pedra do Anta, e a rede, para ter um potencial, eu tinha que ter um olhar diferenciado, o olhar para a regionalização. E aí que, naquele município de 4.000 habitantes, eu comecei a estudar projetos, estudar redes, e o olhar do gestor de saúde ele tem que ser para esse caminho. Olha, o meu município é muito pequeno, o que eu posso colaborar com o SUS? Porque o SUS ele é um sistema único, então ele é uma rede. Se Pedra do Anta hoje ele tem como compor uma rede, que no caso vou falar de um serviço, né, que compõe a rede, que é o CAPS. CAPS atende Pedra do Anta e Teixeiras, foi o que a gente desenhou naquela época. E aí também aconteceu em Viçosa. Como que a gente ia fazer Viçosa expandir em redes? E aí nós buscamos, né, esse olhar do gestor de enxergar oportunidades. Quais oportunidades? A equipe de atenção domiciliar, EMAD, o Centro de Especialidade de Reabilitação, que é o CERA-PAI hoje aqui, o próprio Serviço de Especialização de Glaucoma do consórcio, laboratório do consórcio. Então, a gente foi desenhando a rede, pensando no tratamento integral do paciente. E o que é pensar no tratamento integral? É você pensar que eu tenho que ser resolutivo no meu município. E, a partir daí, eu buscar, de acordo com a rede de atenção, que é o que eu citei, caso de Pedra do Anta, o cooperativismo entre os municípios, através de consórcio ou através da CIB. Então, o gestor ele tem que ter esse olhar. Ele não pode pensar que ele vai gerenciar Viçosa, ou gerenciar Teixeiras, ou gerenciar somente Pedra do Anta. Ele tem que ter o olhar holístico da coisa. Então, é o sistema de saúde. Então, todo gestor que senta na cadeira hoje, a primeira visão que ele tem que ter é de onde ele está e onde podemos chegar, mas não no olhar local, no olhar regional. E você sendo resolutivo local, você irá conseguir atender os outros municípios. É o que a gente fez desde o primeiro momento, quando eu assumi como gestor em Pedra, passei por Viçosa, passei pela Regional, passei por Teixeiras, voltei para Pedra do Anta e hoje nós estamos aqui auxiliando os outros municípios. Com quantos municípios que você trabalha hoje? Hoje eu tenho diretamente suporte em 2, que no caso é Teixeiras e Brás Pires, através da minha empresa, e eu dou consultorias para outras empresas em outros municípios. Leopoldina, Canaã, serviços de saúde como Centro Oncológico Viçosa, serviço como Cicatrizar, como a AMO, além de ter outras parcerias com os pareceres técnicos também, que aí a gente expressa para mais municípios. O município de Alvinópolis pede um parecer, algum profissional de saúde vai abrir algum serviço de saúde, a gente dá os pareceres. Ponte Nova, parecer para abertura de serviço de alta complexidade, média complexidade, tudo que abrange a questão de saúde, onde vai fazer essa análise regionalizada, eu tenho emitido pareceres. Então, esse é o contexto que a gente tem avançado. E além do serviço de assessoria, né? Que é chegar mesmo, sentar do lado do gestor, falar assim, vamos por esse caminho, vamos por aquele, espera aí, segura um pouco. Vamos Ou seja, orientar o prefeito. Né? Exatamente. A gente também atua nesse contexto. E aí a gente consegue acompanhar pelos desenhos regionais, né? E, Marcos, como que está a saúde hoje? Aqui de Viçosa, a visão da saúde que a gente tem que cada vez ela evolui. A questão que mais tem como ponto focal no município de Viçosa, que ainda carece muita melhoria, principalmente é a parte hospitalar. Mas isso não é culpa de quem está lá como gestor, nem quem está como intervenção,
Não é nada disso. Nós temos hoje vários fatores que levaram a questão hospitalar para esse ponto. Um deles é o próprio desenho do Estado, que é o chamado PDR, Plano Diretor Regionalizado. E o que é isso? É aquilo que vai demarcar quais municípios vão ser referência para a Viçosa. E quando eu falo do PDR, eu estou voltando lá atrás, lá no princípio, onde fez a regionalização, lá na Lei 8080 de 1990. PDR. PDR, Plano Diretor Regional. É o plano que vai demarcar quais municípios vão mandar pacientes para a Viçosa. E o que se importa isso para a qualidade da saúde dos hospitais de Viçosa? Importa principalmente no que diz respeito à quantidade de pessoas atendidas no hospital. Se eu pegar hoje o PDR, hoje na nossa região, eu tenho 150 mil habitantes. Alguém deve falar, isso é muito. Não. Para um hospital é pouco. Porque o hospital ele trabalha com economia de escala. E o que é isso, economia de escala? Quanto mais atendimento, mais barato é o procedimento para o hospital. Então, quando eu tenho 2 hospitais e uma população só de 150 mil habitantes, eu causo prejuízo para os hospitais. Porque o serviço é pouco, então eu vou pagar caro por um serviço que, na verdade, eu tenho um custo fixo muito alto. Então, eu tenho ali hoje ocupação ociosa dos 2 hospitais de Viçosa. E sempre que era pregado aí nas mídias, nas redes, que o hospital está cheio, que não está conseguindo atender, isso é tudo mentira. Que, na verdade, o que nós temos hoje de visão com dados técnicos é que os hospitais carecem de mais referências. E não somente para a média complexidade, e sim para a alta complexidade. Mas aí demanda dinheiro. Custos. Demanda projetos. Mas o hospital não tem dinheiro para bancar. Demanda projetos. Porque justamente quando você fala é isso. Projeto, significa o quê? Alguém ir para frente do computador, montar um projeto e levar para o Ministério da Saúde? Não somente a vontade de uma pessoa, mas essa vontade regionalizada. De quê? O PDR de Viçosa hoje consegue habilitar um serviço de alta complexidade? Não. Mas por que não consegue? Sim. Porque nós temos uma escala definida para diversas linhas de cuidado. O que é a linha de cuidado? A CARD, por exemplo, ela exige acima de 250 mil habitantes. Nós temos 150 mil. Então, nós não vamos conseguir habilitar dentro de Viçosa, somente para a população de Viçosa. E aí que entra o quê? A regionalização. Ponte Nova, Viçosa e Manhuaçu. Mas então esse projeto teria que ser regional. Regional. Não tem como a gente fazer hoje um projeto que vai habilitar algo sem ter as escalas de alta complexidade. E por que não junta para fazer esse projeto regional? Pois é, mas aí eis a pergunta. Não é porque não junta. Porque já existe algum projeto que está regionalizado? Existe. Nós temos a CARD no Gavasa, o AVC lá no Gavasa, nós temos a oncologia no Hospital Nossa Senhora das Dores. Então, nós temos já... E aqui em Viçosa nós temos o quê? Aqui em Viçosa nós temos a rede cegonha e UTI pediátrica do Hospital São Sebastião, que ele atende toda a região de saúde. Esses 7 leitos que tem hoje, ele atende Viçosa, Ponte Nova e Manhuaçu. Então, é um projeto regional. E deveria seguir por esse caminho. Qual o projeto regional que nós podemos implantar aqui em Viçosa? Sim, qual? Cuidados de queimados. Nós podemos implantar centro de doenças raras, que inclusive tem um ambulatório de doenças raras. Nós poderíamos lançar o centro de trauma de alta complexidade. Então, são vários outros projetos que a gente tem dentro da nossa escala regionalizada, que é de 700 mil que habitantes. Que encaixaria direitinho em Viçosa. Na visão de Viçosa. Sim. Max, mas são projetos que demandam recurso, demandam dinheiro. Mas nós precisamos dessa assistência. A própria pediatria, ela tem capacidade de expansão. Ela tem que expandir de 7 para 10 para ela ficar sustentável. Então, quando a gente fala de o maior problema hoje em Viçosa, seus hospitais, não é simplesmente os hospitais. É um contexto muito maior de projetos regionalizados, de revisão do PDR, né? Poderia ser o primeiro ponto de partida, né? Que é um projeto de governo, projeto de Estado. Então, é algo que nós temos que pegar como foco, porque senão nós vamos continuar nessa disputa. E como gestor em saúde, você atua em Viçosa também?
Eu só atuo em clínicas particulares. Só em eu não clínicas tenho, particulares. não tenho ainda a questão pública aqui. A gente não avançou ainda para esse contexto. Mas, na região de Viçosa, eu estou em Teixeiras e Canaã. Né? Eu quero ver essa região progredir. E claro que eu estou disposto a ajudar, né, Soninha? Claro. É como a gente sempre fez. É como, sim. Então, assim, nesse contexto, eu moro na região, sou de Pedra do Anta. Né? Até tenho algumas já conversas lá em Pedra para a gente iniciar também o projeto lá. Mas é aquilo que sempre falo, eu gosto de ir no município porque eu sei que vai ter entrega. Então, Viçosa ainda tem essa possibilidade. Outro município que atua é Leopoldina, que é o mesmo desenho, vai avançar nas redes de atenção. É o que nós estamos buscando lá. E o trabalho está dando certo lá. Dando certo, sempre evoluindo, já habilitando alguns programas, corrigindo o que a gente tem de fluxos e aí avançando, né, para a gestão hospitalar. Lá tornou pleno agora. Viçosa já era pleno. O que é ser pleno? É ele coordenar os seus prestadores. Então, Viçosa tem 20 anos de maturidade. Então, está na hora de nós avançar. Aí de pleno passa para qual plano? De plena, a gestão é do município. É como se Tá. toda a resolução Entendi. da rede seja feita aqui. A pactuação é a nível regional, mas a rede se E o resolve prefeito Ângelo Checker sabe que tem que ser feito isso? Como é que tem? aqui. Sabe, não, ele com certeza, a gente teve algumas conversas anteriormente, ele tem já um diagnóstico, né? Ele tem alguém que está apoiando nesse contexto e sabe que isso aí tem como evoluir, né? Além disso, nós temos várias questões aqui em Viçosa mesmo. Nós temos a atenção primária, que é possível expandir o número de equipes, o número de agentes, tem o número de EMUTs, né, que é equipe multidisciplinar, de psicólogo, farmacêutico, então tudo isso Essa aí. que visita as casas. Isso, É muito... tudo ainda tem como evoluir aqui dentro de Viçosa. Tá? Nós temos o EMAD de reabilitação, que são programas novos, tem diversas questões que isso é o decorrer do tempo. Viçosa evoluiu muito, mas nós precisamos evoluir mais. Isso é o contexto. É porque a demanda é muito maior, né? Sempre é maior. Que é a evolução. E sem contar que Viçosa como que fala? É cidade... Polo, micro-regional. Polo, isso. Aí vem todo mundo para Viçosa. Vem todo mundo, mas como eu te falei, a escala ainda é baixa. Hoje, o nosso problema a nível de hospital... Mas para atender todo mundo já tem problema, imagina se aumentar pois é, mas o número de pessoas. Como é que vai fazer? Quando a gente fala de problemas, quando a gente fala de... O problema que eu falo é dinheiro. Fila, dinheiro, tempo de espera. O nosso problema não é atender quem precisa. O nosso problema é rastrear, diagnosticar e encaminhar para a rede quem precisa. Porque muita gente que está numa fila, pode ser que ele não precise daquele determinado procedimento, ou até mesmo já saiu daquela necessidade. Aconteceu o fato lá atrás e ele está lá aguardando na fila. Mas por que as cirurgias assim, demora tanto? Cirurgias depende do demorar. Nós temos o demorar que é feito fora de Viçosa, né? Que é feito em Belo Horizonte. Por exemplo, a fila de BH hoje é imensa para procedimentos ortopédicos. E é onde faz a maioria dos procedimentos ortopédicos. Então, se demora devido à realidade do andamento da capacidade técnica. É demanda alta. Exatamente. No caso aqui de Viçosa, nós estamos falando ao contrário. Que nós temos demanda com leitos ociosos dentro dos hospitais. Nós estamos falando que nós podemos ainda avançar mais a nível de cirurgia. Se eu perguntar lá no hospital qual que é a capacidade técnica do hospital, ele vai falar que é de 3.000 cirurgias por mês. Ele não vai falar que é de 1.000 cirurgias. Ele não vai falar isso, porque hoje como é que funciona o bloco cirúrgico? Um período, 2, 3. Entendeu? Isso depende muito da capacidade técnica do hospital. Então, quando a gente está do lado de fora, a gente entende que como se não tivesse recurso para fazer. Como se não tivesse... o SUS não tem jeito. Na verdade, é o contrário. Ele tem jeito. Só que tem que atender com equidade. E o que seria atender com equidade? Atender quem precisa mais, de forma mais célere. Aquela pessoa que está na cirurgia eletiva, que ela tem condição de aguardar, ela tem que aguardar, porque vai chegar um outro mais grave. E esse mais grave é que tem que ser colocado lá na fila. Eu tenho cirurgia de cardio, que ele precisa ser resolvido mais rápido, senão a pessoa vem a óbito. Eu tenho cirurgia cerebral, né, de AVC, entre outros, que ele precisa ser resolvido mais rápido, senão vai a óbito. Eu tenho o tratamento do câncer, que ele precisa iniciar o tratamento em 60 dias, que é o nosso protocolo. Mas existe um protocolo para ser... Isso, sim, um protocolo sim. a ser obedecido. Sim. Tem de obedecer esse protocolo. Exatamente. É a regra do SUS. Equidade, integralidade. Então, isso tem... Como é que está sendo gerenciado isso hoje?
Hoje o Ministério ele já criou um sistema de abastecimento de filas, de organização, da parte de gerenciar a nível de sistema local, compartilhado com o governo federal. Então tem toda uma evolução nessa gestão da fila. A gente vê hoje o maior gargalo, da minha visão como consultor, é escala. Os hospitais de Viçosa precisam de escala. Para ter escala, nós temos que habilitar serviços de alta. Para habilitar serviços de alta, nós não precisamos concorrer nem com Ponte Nova e nem com Manhã Sul. Nós temos que pegar o vazio assistencial e habilitá-los. Aí nós vamos trazer não somente 135 mil, não. Nós vamos trazer 250, 350, 600. Mas para isso nós temos que fazer o básico, que é o quê? Colocar o hospital para funcionar de maneira correta, com a nível de qualidade. A organização que está sendo feita agora, né? Por essa equipe agora, está no caminho certo. Organizar o hospital, a partir de determinado patamar, ele ter condição de habilitar de alta complexidade. Que aí ele vai conseguir escalar do ponto de vista financeiro e escalar do ponto de vista de serviço. Aí não falta dinheiro mais. Não falta, porque você tendo escala de serviço, você tem um retorno financeiro. O hospital não se paga para ficar à toa. O hospital se paga para executar. E o SUS paga isso mesmo? Hoje... segura a onda mesmo? Mesmo pagando tão pouco, igual todo mundo comenta? Hoje eu posso te afirmar que acusar que o SUS paga pouco seria mentira, principalmente o caso de Viçosa, né? Nós tivemos um aumento aí nos últimos anos, praticamente 100% do contrato. O contrato na minha época, em 2017, que era de 12, 13 milhões, e passou para 24, 25, para cada um deles. Então, nós estamos falando de um aumento exponencial. Não é algo que vai alegar que a falta agora é o dinheiro. Agora, existe uma dívida. Essa dívida, para solucionar ela, precisa de um planejamento. E não vai ser 1, 2 anos. Isso tem que ser 2, 3, 4, 5, 10 anos, no mínimo, que eu vejo, pelo tamanho que foi me apresentado, né? Que seja ventilado aí de 50 milhões para um, 40 para o outro. E como é que faz isso? É tipo que divide para pagar mensalmente? Como que faz com uma dívida dessa? Tem jeito de pagar com serviço prestado? O hospital, na verdade, ele precisa vocacionar, que ele já está fazendo isso, né? Hoje, agora, já até mudou, né? Complexo Hospitalar de Viçosa, unidade São Sebastião, unidade São João. Isso aí já começa a equilibrar, porque nós não vamos ter a concorrência interna, né? Nós vamos ter a concorrência de buscar serviços, que eu acho correto, sabe? Aí, a partir daí, você faz o planejamento. O que eu preciso para o hospital funcionar? Aí eles vão elencar quais são os fornecedores, né, que ele necessita negociar de forma mais rápida e priorizar, infelizmente priorizar, pelo tamanho da dívida apontada e falada nas redes sociais, né? Eu acho que o caminho é esse, priorizar. E o que a gente não pode deixar de ter aqui, do nosso lado, como questão de saúde? Que hoje, os hospitais precisam de quê? Precisa do paciente, então precisa de mais referências e também precisa dos médicos, né? Então, nós não podemos perder. Qual que é o maior cliente do hospital? Não é só o paciente, o médico também é um cliente. Porque o médico, na mesma hora que ele está aqui, ele pode ir embora. Vai para Belo Horizonte, vai para qualquer um dos outros serviços e procurar o seu campo de acesso, né? Então, a gente tem que conservar esses 2 clientes aqui. E, a partir daí, trazer o quê? Para manter esses clientes aqui? Tecnologia. Tecnologia de ponta, né? Habilitar novos serviços. Aquisição de novos aparelhos. Exatamente. Mais modernos. Exatamente. É o que nós precisamos evoluir aqui. E que alguns grandes centros da nossa região já têm evoluído. Exemplo de Muriaé. O Gavasa evoluiu para cirurgia robótica já na parte de neuro. Então, nós temos evoluções na região e nós precisamos evoluir aqui. E, assim, o passo não é tão rápido. É planejado, é longa escala, tem que habilitar. Mas tem que dar o primeiro passo, né? Exatamente. Mas a minha visão como gestor da parte de Viçosa, que é um gargalo, né, já está no caminho certo, é os hospitais. E aí, claro, a rede num todo, né? A gente ainda tem que construir muita rede, muito protocolo de assistencial. O protocolo regulador mesmo do município tem que evoluir. A gente vê essa evolução ao longo dos anos, mas ainda nós precisamos evoluir, né? O controle e avaliação ser mais automatizado, mais informatizado, a tecnologia está aí a nosso favor, né? Vamos tentar utilizá-la, né, como benefício, como meio, né? Então é isso. A minha visão de Viçosa é essa.
Marcos, e quando não tem o recurso aqui, Viçosa, aí vai para a rede? Aí entra o papel regionalizado. E aí entra também atores diferenciados, né? Não somente os gestores de saúde, mas como deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? Que podem colaborar com esse processo de implantação, principalmente. Que é o quê? Aquele dinheiro que vai implantar o serviço, que vai comprar aquela determinada estrutura ali, fazer com que saia do papel o projeto inicial. E a habilitação... Da alavancada, né? Exatamente. E a habilitação, ela ocorre a 2 níveis. Federal e municipal. Federal, estadual e municipal. 3 níveis, mito. Federal, municipal e estadual. E o que seriam essas 3 esferas? A vontade do gestor, pactuação junto ao Conselho de Saúde, a regionalização, que é a habilitação sanitária e habilitação bipartite, né, através da CIB, né, da Comissão Intergestora, que é onde o Estado e o município pactuam, e a habilitação a nível federal, que é para receber esse recurso a nível federal. Então, nós vamos seguir 3 etapas até chegar na conclusão de um projeto. E demanda muito tempo, Marcos? Demanda um planejamento. Uma habilitação de alta complexidade pode demorar anos. Mas existe habilitações... Tem que começar. Existem habilitações que podem demorar 6 meses. Habilitações que podem demorar 1 ano. Depende muito da questão da rede. Marcos, mas qual a orientação em se tratando de saúde que você passaria para a Viçosa? Primeiro, a gente deveria fazer um diagnóstico, né? Enxergar onde nós paramos aqui, como nós estamos hoje, a rede de saúde de Viçosa. Esse é o primeiro ponto que eu faria. O segundo ponto é a gente realmente desenhar as redes. Como que nós estamos na saúde mental? Nós estamos com a rede já formada? Como que nós estamos na parte hospitalar? Qual que é o próximo passo da parte hospitalar? Realmente é habilitar imediatamente serviços de alta complexidade? Então, a orientação que eu daria é fazer um diagnóstico, estudo das redes de atenção, né? Linha de cuidado do AVC, do câncer, todas elas, e fazer uma leitura. Olha, nós temos como evoluir aonde? Onde precisamos evoluir? Né? E enxergar a Viçosa não somente como Viçosa, mas como protagonista da nossa região, porque ele precisa da escala populacional da região. Então, quando se fala, vem muita gente de fora, na verdade, é o contrário. Nós precisamos de gente de fora para poder trazer escala, recurso financeiro, para poder sustentar os hospitais. Porque hoje nós temos 2 hospitais, onde deveria ter apenas 1. Né? A gente não teria hoje necessidade, pelo nosso PDR, de ter esses 2 hospitais. A gente precisaria de 1. E aí, para avançar... Aí transforma os 2 em 1. Exatamente. E flui. E flui. É o que eu estou vendo como desenho bem elaborado, né, para avançar, para que a gente consiga não ter concorrência entre eles e ter concorrências regionalizadas, ou melhor, concorrência de serviços, que é o quê? Para atender a região toda. Não é algo que nós vamos tirar recurso de Ponte Nova para cá ou de Manhuaçu para cá. Pelo contrário, nós vamos trazer assistência. Vai crescer, né? Exatamente. O serviço de Manhuaçu e o serviço de Ponte Nova. E claro que de acordo com a nossa identidade. Seja lá no São Sebastião, na pediatria, que seja nas doenças raras, que seja um exemplo aqui muito bom de regionalização, o próprio laboratório de apoio da FUNED, que foi um legado muito grande da pandemia, né? O laboratório de genética, de análise de exames, que hoje é realizado para toda a leste do sul. Ponte Nova, Viçosa, Manhuaçu, ainda pega a região de Ubá. Então, assim, é um exemplo de regionalização que é possível fazer, né? Através de escala. Marcos, antes de nós encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão do farmacêutico agora poder receitar remédios. A questão do farmacêutico era um pouquinho distorcida, né? Porque, na verdade, existe uma resolução, eu sou farmacêutico de profissão, não tenho interesse nenhum em prescrever, nem receitar. Eu acho que isso aí, primeiro ponto, né? Ele vai variar de cada profissional para profissional. Mas sempre pôde ou vazou isso agora? Desde ou 2012, agora que foi aprovado? Desde 2012, nós temos uma resolução no Conselho Federal de Farmácia que autoriza a prescrição.
Mas a maioria não prescreve. Exato. Eis a resposta. Porque, na verdade, qualquer profissional, do ponto de vista ético, ele tem que estar qualificado para isso. Então, ninguém quer sair daqui prescrevendo. E o Conselho de Farmácia ele não autorizou novamente o farmacêutico a prescrever. Muito pelo contrário. Ele exigiu que se o farmacêutico agora queira prescrever, agora, a partir dessa resolução, ele tem que fazer uma especialização. E essa especialização deve ser registrada no MEC. Então, é muito pelo contrário que a mídia está pregando. É totalmente o contrário. Totalmente ao contrário. Hoje, o que o Conselho Federal de Farmácia fez é exigir que, se o farmacêutico quiser prescrever dentro da sua capacidade, ou seja, o farmacêutico não pode prescrever medicamento controlado, medicamento antibiótico, ele não pode prescrever. Isso aí é restrito à atividade médica. Ele só recebeu um aviso que, caso queira, tem de fazer o curso de especialização. E isso limitando a sua função. Em homeopatia, em outras prescrições, ou até mesmo em avaliação do tratamento médico. Nada em tirar o ato médico. Ele é vedado, o farmacêutico, tirar uma receita médica e prescrever a dele. Está muito bem claro na resolução. Então, assim, a mídia está distorcendo isso porque existe uma guerra, assim, entre conselhos. E virou uma confusão, não é? Exato. Isso. É uma briga entre conselhos, né? São conselhos fortes, robustos, mas no meu entendimento como gestor, a minha visão da leitura que eu fiz da resolução da RDC publicada... E por ser farmacêutico também, né? Formado, formado, né? Não atuo como farmacêutico, mas se conhece, né? É totalmente equivocado que está sendo pregado aí. Marcos, foi um prazer imenso entrevistá-lo. Eu tenho muito mais coisa para perguntar, mas em outra época, né, outra data, a gente faz isso. Se alguém quiser a sua consultoria, enfim, vou dar essa chance para você, porque o Rodrigo deixou, entendeu? Então, graças a Deus, né? Não, que isso. Eu agradeço o espaço aí. Se você quiser ir contratar a consultoria, a minha empresa é a Agir Gestão em Saúde, né? Você vai achar no Instagram, Agir Gestão, e também pelo telefone 31 9764 4488. Só chamar no WhatsApp. Minha equipe está lá. Além do Marcos Schettini, a gente tem diversos consultores, diversas áreas, tanto da parte de administração, contábil, hospitalar. Nós estamos lá para atender você, gestor municipal ou proprietário de clínicas e hospitais. Eu agradeço muito a sua atenção ao nosso convite, também pela credibilidade que você sempre dispensou ao meu trabalho. Eu que agradeço, Aninha. Foi um prazer estar aqui com você e no estúdio da 4Ls, né? Eu acho que é algo inovador que você está buscando comunicar e levar conhecimento, né, à população. Isso é muito importante. E me coloco à disposição para voltar para a gente bater mais um papo. Tá? Com certeza. Muito obrigado. Pessoal, bom, então por hoje é só. Conversamos com Marcos Antônio Amarante Viana Schettini, geralmente eu trato como Marcos Schettini, gestor em saúde, e até o próximo podcast. Até lá. O Plano de Previdência Complementar InvestPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Você sabe o que é o endolaser? Eu sou o Dr. Luciano Santa Bárbara, médico e especialista no tratamento de varizes sem cirurgia, com laser.